Mateus 26, capítulo 26, versículo 31, vamos ler do versículo 31 a 35, e depois do 69 a 75. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas... Eu estou lendo na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. E Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Versículo 69, vai para o 69. Eles foram para o Getsemane, foram orar, daí depois vieram os guardas. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Meu querido, eu não sei você, eu confesso para você que eu já chorei amargamente e mais de uma vez, de perceber que eu não dei atenção para algumas palavras do Senhor, que eu não dei atenção para algumas palavras dos meus pais, que eu não dei atenção para algumas palavras e de repente eu percebi que o galo tinha cantado e que já tinha acontecido, e depois o que sobrou foi só lágrimas amargas. O Senhor restaura, o Senhor faz tudo de novo, mas a gente passa um tempo, e Pedro viveu isso daí. E é isso, se um apóstolo Pedro, como a gente fala, que foi a coluna da igreja, e foi um dos principais dos apóstolos ali, se ele é capaz de fazer isso daí, que dirá a gente? Por isso que a gente tem que tomar. Eu lembro que eu nunca gostei, eu lembro desde a primeira vez, aquele negócio de malhar Judas. Ele não é cultura nossa, mas é um ritual aí das pessoas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui falar para minha mãe, para meu pai, o que é aquilo que eles fazem? Ele era a criança, o adolescente. Daí minha mãe falou assim: é por causa disso, explicou tudo. Falou: mas a gente também, se for para a gente bater nele, a gente precisa apanhar, porque a gente também faz isso. Você não faz isso, você não faz aquilo. Eu lembro que E é isso, a gente vai para as redes sociais, a gente vai ver comentário, a gente vê só gente criticando o outro que faz, não sei. Meu querido, sabe, nós somos os Judas atuais, nós somos os Pedros atuais, e muitas vezes nós não percebemos, porque nós achamos que o meu pecado é menos, o pecado do outro, o meu orgulho, que orgulho, que ego, que não sei do que você está falando. O meu julgamento, o meu apontar de dedo, minha altivez, tudo isso parece que não importa. O que importa é o que fuma, que bebe e que faz aquilo, o que fala mal, o que critica, o que olha com soberba, não, esse daí, mais às vezes. E o que leva a fazer isso? O que leva uma pessoa a cair, quer seja no orgulho ou
porque o orgulho leva a muitas outras coisas, mas tem muitas coisas, mas eu queria usar esse texto para dizer algumas coisas. Quais são os sinais que antecedem ou cercam uma queda espiritual, ou o pecado de tomar conta e assim por diante? Será que você já viveu ou tem vivido alguns desses sinais? E eu quero começar com alguns desses sinais. Primeiro sinal, primeiro passo para a queda: excesso de confiança. Vou começar e vou até onde eu perceber ali pelo horário. Primeiro sinal, excesso de confiança. Jesus, versículo 31, 30 a 33, Jesus disse aos seus discípulos: essa noite vocês vão fugir. Jesus estava avisando, estava orientando, estava falando, mas depois vocês vão lá, estava orientando tudo, pois as escrituras sagradas dizem. Mas Pedro: não, de jeito nenhum, eu nunca versículo 33, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandonem, eu nunca, mesmo se for necessário eu morrer. O que Pedro estava falando? Pedro estava falando assim: Jesus, você não me conheceu ainda? Você não viu que eu sou o cara? Você não viu que comigo você pode botar, você pode colocar a mão no fogo, que comigo a coisa é diferente. Eu sou o cara que tem coragem de pular na água, de andar sobre as águas. Eu sou o cara que tem as revelações do céu, que enquanto todo mundo te abandona, eu sou aquele que fala: para onde iremos nós, Senhor? Quantas coisas bonitas eu já fiz, quanto louvor eu já dirigi, quantas pregações, quantos aconselhamentos, quantas curas, quantas orações, e o Senhor ainda duvida do que eu sou capaz de fazer? O Senhor fica achando que eu vou abandonar, que eu vou negar, que eu vou fazer algo? Gente, como nós somos. Não, pode deixar que eu olho, que eu cuido, pode confiar. Será que nós somos tão confiáveis assim? Não. Pedro foi soberbo, arrogante, muito autoconfiante. Meu querido, eu vou falar algo para você aqui. Muitas vezes, o nosso ponto fraco é o ponto que a gente acha que nós somos mais fortes. Muitas vezes, o nosso ponto fraco é aquilo que a gente acha que a gente é melhor. Você acha que quem morre, se fizer uma estatística, quem morre mais afogado? A pessoa que não sabe nadar, ou aquele que sabe que é bom nadador e vai e abusa e vai para lagos perigosos, vai para o alto mar, vai para lugares assim? Daí a hora que você vê, e você vê as entrevistas, você vê as reportagens: nossa, mas ele era um excelente, exímio nadador. Lógico, por ser exímio nadador, se coloca em risco. E às vezes a gente é assim: não, eu oro, eu conheço a palavra, comigo eu já passei, eu tenho experiência, eu sou um crente maduro, e assim a gente vai. Eu tenho o Espírito Santo, Deus fala comigo. Jesus estava com ele, falava com ele, ensinava, tratava, mas mesmo assim foi capaz. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele que se considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que se considera estar de pé, cuide para que não caia. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína ou a queda, e a altivez do espírito precede a queda. Muitas vezes o Senhor tem nos alertado através das escrituras, pregações, conselhos, etc. Mas achamos que estamos acima disso. Sempre achamos que o outro que precisa é a esposa, é o filho, é o patrão, é o vizinho. Quantas pregações talvez aqui nós ouvimos e a gente fica pensando: puxa, fulano precisava estar aqui, fulano precisava ouvir, não sei quem, será que minha esposa está ouvindo, será que não sei quem? E a gente fica, mas a gente não percebe como a gente tem sido orgulhoso, como a gente tem sido altivo, como a gente se acha melhor. Eu quero dizer que
a experiência, sem falar a palavra de Deus, que é sempre muito mais válido que a experiência só comprova, de alguma maneira, que como a palavra de Deus ela é certa, correta. Quantas pessoas que a gente, de alguma maneira, vamos fazer um curso para nos aproximar, para ter mais recursos, para ter mais sabedoria, para ter mais... se aproximar de Deus em coisas, sobre casamento, sobre intimidade com Deus, para a gente se fortalecer. Participe de célula, participe com pessoas, participe, leia a Bíblia, ore mais, tudo. Não, tranquilo. De repente você percebe, casamento acabando, tendo problema de trabalho, no trabalho, começa a ter depressão, a pessoa começa a cair. Por quê? Mas até ontem estava tudo bem. Era isso, porque estava tudo bem. Ele achou que ele não precisaria se abastecer da palavra, se fortalecer em Deus, pegar recursos, realmente buscar ajuda para de repente se identificar, porque muitas vezes a gente não vai porque acha que está tudo bem. Eu dou um exemplo para você. Eu a primeira vez, como pastor, já fui até um curso de casais, foi o Aliança, quando a gente foi trazer para cá, eu não tinha problema de casamento, eu fui lá só para aprender, para trazer, para ministrar para a igreja. Eu fui como pastor e falei, vamos lá, Nilva, para aprender. No decorrer, era um curso de sexta e sábado e acho que domingo de manhã. Nas primeiras lições eu já estava pedindo perdão para a Nilva, comecei a enxergar coisa que eu não enxergava. Então, essa é a questão. Muitas vezes, talvez se eu não tivesse feito, se eu não tivesse, o Espírito não ia trabalhar, não ia revelar algumas falhas minhas, porque às vezes você já ouviu sobre ponto cego? Tem muitas coisas que você não enxerga sobre você. A tua esposa enxerga, mas ela vai falar, você vai falar assim, não, mas você, porque você que não, mas às vezes a esposa tem razão de falar algumas coisas, o marido tem razão de falar algumas coisas, mas daí a gente não enxerga. Mas daí é isso, a esposa enxerga do marido, o marido enxerga da esposa. Mas a pergunta é, esposa, você enxerga o que o marido fala de você? É porque ele é injusto. Não, tudo bem, eu só estou levantando algumas coisas que muitas vezes está lá, quem está de fora, o marido tem razão em algumas coisas, a esposa precisaria fazer isso, melhorar nisso, a esposa tem razão em algumas coisas, mas eles mesmos não estão vendo, e por não estar enxergando, está tudo bem. Jesus, eu estou de boa, pode ficar tranquilo, eu estou com você, jamais vou negar. Pedro, você não sabe que você tem ponto cego, você não sabe que você tem fraqueza, que a gente possa hoje, nessa noite, falar, Senhor, mostre se eu estou sendo arrogante, se eu estou sendo orgulhoso, o primeiro passo é esse sou muito autoconfiante nas coisas espirituais, não só nas coisas espirituais, no trabalho, como na família, na sociedade, eu tenho convicção, não, meus queridos, nós precisamos começar a aprender, ser humilde, entender que nós temos sempre, nós sempre temos brechas, sempre temos muros que às vezes são baixos, ou se você prefere, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, e às vezes o pior não é ter calcanhar de Aquiles, porque eu tenho, você tem, todo mundo tem, é a gente não desconfiar, não saber agir como Pedro. Não, aqui não, Satanás, aqui não. Cuidado, porque a hora que acontece lá, quantas vezes pessoas chegam, pastor, não sei porquê. Daí eu vou falar, primeiro, porque você sempre foi muito autoconfiante, porque você sempre foi orgulhoso, porque você sempre foi soberbo e nunca se abriu para de repente ouvir e aprender e querer crescer. Esse é o primeiro passo. Eu sou pastor, eu ensino, eu faço, mas eu preciso de aprender, de crescer, eu preciso de pessoas falando, Marinho, cuidado com isso, Marinho, faz isso, faz aquilo, porque eu sou tão pó quanto vocês, eu sou tão
de vaso de barro quanto vocês. Bateu muito forte, eu vou quebrar. Mas eu quero te dar uma notícia, você também. O pastor fulano também. Aquele que você segue, que acha que é incrível, ele também. Que nós possamos hoje detectar, será que eu não tenho andado, não tenho dado passo em direção a essa primeira atitude, que é excesso de confiança. Segundo, falta de oração e vigilância. Quando Jesus fala para Pedro, para eles lá, a segunda coisa que Jesus vai fazer, olha, vai acontecer, eu vou ser entregue, é para cumprir um propósito, vocês vão ser espalhados. Jesus estava falando assim, a chapa vai esquentar, a gente vai passar por dias difíceis. Sabe o que nós temos que fazer? Vamos orar, vamos buscar a ajuda do Pai, vamos buscar a presença de Deus, vamos lá nos fortalecer. Aonde? Na fonte, aonde nós temos socorro, aonde nós temos consolo, aonde nós temos refrigério, aonde nós temos direção, aonde nós temos abrigo, aonde nós temos a força, onde nós temos lugar de recarregar as energias, a força, o poder, a unção. E o Senhor os conduz. Isso daí continua no texto lá. Mateus 28, 26, 38 diz, então Jesus lhe disse, a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo, e orem, fiquem aqui orando comigo. Mas às vezes a gente pensa que Jesus estava assim, orem por mim, fiquem aqui porque eu estou precisando de ajuda. Eu creio que Jesus estava assim, olha, façam como eu, fiquem aqui, orem como eu estou orando, porque a minha alma está, porque eu já sei o que vai acontecer, mas vocês não sabem, mas vocês também daqui a pouco vão ficar aflitos, vocês vão passar por situações que vocês nem imaginam, vocês estavam acostumados a ter a minha presença, ter a minha direção, vocês vão começar a experimentar algumas coisas, então orem. E por 3 vezes Jesus voltava e eles estavam como? Você conhece o texto, eles estavam dormindo. Eles não oraram. A falta de oração e vigilância é muito preocupante, porque a impressão que eu tenho também é que o inimigo sempre ataca naquele momento que a gente está mais vulnerável. O inimigo, ele sabe aquele momento que você está cansado, que você está exausto, que você já está assim, eu não consigo orar, eu não consigo fazer, eu não consigo, e você nem imagina o dia de amanhã. Daí de repente o amanhã chega um tumulto, chega uma enfermidade, chega uma notícia desastrosa, chega um negócio assim e você está lá, e agora? Meu Deus, e agora? Vou morrer. E você não buscou ajuda, você não buscou alguém para falar, eu estarei com você todos os dias, não temas, não tenha medo, eu vou estar com você. Isso faz parte de um plano, ele fazer como Jesus fez, Pedro não fez, Jesus sabia, se for possível eu também quero, eu não quero passar por isso, contudo seja feita a tua vontade. Jesus sabia qual era a vontade, sabia que ia ter que passar, mas sabia qual era o futuro. Nós, às vezes, quando nós oramos, o Senhor fala, mostra, vai ter um tempo de deserto, vai ter um tempo de dificuldade, mas esse tempo vai durar 70 anos, logo eu virei ao teu socorro e vou cumprir os planos que eu tenho a vosso respeito, que são planos de paz, planos de bênção, plano de prosperidade. Então você passa um período, mas com a convicção, eu estou sofrendo hoje, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará e virá ao meu socorro e vai cumprir a sua promessa. É assim que nós passamos quando nós oramos. O Senhor fala, não só nos prepara para passar a dificuldade, mas Ele já nos mostra que a dificuldade vai retundar em perseverança, em glória e honra para o nome dEle. Eu dou sempre esse exemplo. A primeira vez que eu preguei essa mensagem, e eu já preguei aqui, fez 13 anos. Então,
Fez 13 anos quando? 22. Eu preguei então dia 21 há 13 anos atrás. Dia 21 de outubro, 13 anos atrás. Eu preguei sobre essa mesma mensagem, num domingo. E tudo que eu prego é o que o Senhor trabalha comigo. Então naquela semana, eu estava orando, eu estava colocando em prática essa palavra. Então eu orando, eu falei, Senhor, sei que o inimigo pode usar qualquer coisa, então me ajuda e não sei o quê. Na segunda-feira, nisso a Nilva estava na primeira gestação dela. E a gente todo alegre, todo feliz, esperando as promessas de Deus sobre a nossa vida. No domingo eu preguei, na segunda nós fomos fazer um ultrassom de rotina. Nesse ultrassom, o médico falou assim... vamos internar. Estava com 6 meses, nem isso, 5 meses, 6 meses. A gente sabia, o nenê estava com 500 gramas. Vamos internar, vai precisar tirar o nenê. Como assim? Por quê? Mas vai sobreviver? Possibilidade melhor, porque se não tirar, aí dentro vai morrer. Então vamos. Você tem noção do chão, como que faz? Foi a primeira. Mas como? O que é isso daí? Não. Mas por que não? Não, vamos lá, vamos internar, vamos fazer. A gente foi para Bauru, não voltamos. Foi só para isso daí. A gente precisa orar sempre, vigiar, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. A gente não sabe se os soldados podem vir para tirar aquilo que a gente tem de mais precioso. A gente não sabe se aquilo que a gente tem de certeza, amanhã a gente não vai ter mais. A gente não sabe, mas eu quero dizer que a oração nos fortalece. A oração nos prepara, porque a oração nos conecta com aquele que é soberano, que sabe de todas as coisas, que pode todas as coisas. E aquilo nos conforta, e aquilo nos deu estabilidade, nos deu convicção, segurança para passar tudo que nós passamos nos próximos dias, nos próximos meses. E depois que eu preguei, eu coloquei isso, porque depois disso, hoje eu vivo orando, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. E graças a Deus, depois eu já passei por algumas situações, mas todas as situações, na noite anterior, eu estive orando. Na noite anterior, eu estava orando. O Senhor, eu tenho procurado ter uma vida de oração e de vigilância, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que se eu estiver conectado com aquele que sabe, Ele vai me preparar, Ele vai me conduzir, Ele vai fazer todas as coisas. Nós precisamos, meu querido. Amém? É como Jesus estivesse falando para eles: eu preciso de oração, mas vocês também. Pedro não orou. Por conta disso, eles não deram atenção a que Jesus estava falando. Sabe por que a gente não ora? Porque a gente não leva a sério a palavra de Jesus. Jesus falou: olha, vai acontecer, eu vou ser preso, eu vou ser entregue, eu vou morrer, mas eu vou vamos lá, vai acontecer. Não vai acontecer não, sabe? Jesus fala: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente nós vamos ter situações difíceis, mas nós precisamos orar. A gente fez uma semana de oração. Eu não sei se isso mudou a tua rotina. A semana de oração é para a intenção foi perceber que a oração nos conecta ao céu, que a oração nos faz chegar mais próximo daquilo que Deus tem para nós, experimentar tudo aquilo que Deus tem. Meu querido, nós precisamos orar mais para viver tudo aquilo que Deus tem. Pode ter certeza, tem duas coisas que nos afastam do pecado: oração e a palavra de Deus. A leitura da palavra e a oração. Quanto mais nós estamos tendo uma vida de oração, a gente vai ter dificuldade de pecar. Ou quando a gente peca, a gente vai orar. Ou senão, quando a gente começa a ser suscetível ao pecado, a primeira coisa, a gente já se acomoda na vida de oração. Ou seja, e daí a palavra de Deus é a mesma coisa. Eu lembro que não lembro quem, que fala: ou
esse livro me afasta do pecado, ou o pecado vai me afastar desse livro. Eu faço a mesma coisa. O pecado vai te afastar da vida de oração e da palavra de Deus, ou a oração e a palavra de Deus vai te afastar do pecado, vai te blindar. Muitas vezes e eu falo, mas pastor, por que esses pastores erram? Eles falham, eles caem em pecado. Se o pastor não tem que ler a Bíblia, orar mais do que todo mundo? Mas nem sempre acontece. Às vezes o pastor fica ele lê a Bíblia, sabe para quê? Às vezes, para pregar, para arrumar, só para preparar o sermão. Isso daí, então ele não está lendo para se alimentar, para ser blindado, para se aproximar de Deus. A oração também, Senhor, abençoa essa palavra, esse sermão. Mas no dia a dia, muitos pastores, eu falei, teve um momento na minha vida, principalmente pela inexperiência, que eu comecei a ficar tão assim, envolvido com a igreja, com o trabalho, com tudo que precisava fazer, que eu também, a hora que eu percebi, eu estava assim, orando pelo sermão, orando só por coisas da igreja, mesmo coisa da igreja, o trabalho, pregação, arrumando tudo, e eu mesmo não estava mais orando para me relacionar com o Pai. Eu mesmo não estava lendo para me alimentar, para preencher, para buscar discernimento para o marinho, não para a igreja, não para as ovelhas. E às vezes, daí você vai entender, por que um pastor cai? Porque na verdade ele se tornou um empregado de Deus. Ele esquece que ele é filho, que ele precisa de relacionamento e nutrir da presença de Deus. Eu vou terminar, talvez eu vou só mais um aqui. Aqui. Terceiro passo, o zelo mal orientado. E aqui, meus queridos, porque esse e o quarto ponto, eles estão muito relacionados. Eu vou começar com o terceiro aqui, vou ver se der, eu vou para o quarto, senão eu paro. O zelo mal orientado, o que é? Pedro, você viu que primeiro ele não ora, ele recusa a palavra de Jesus lá. Não, eu vou fazer, vai acontecer assim. As escrituras falam, eu vou me entregar, eu vou fazer. Mas Pedro, não vai ser assim. Eu vou fazer, eu vou cuidar. Não. Daí Jesus fala, vamos orar. Pedro, ora. Pedro não ora. Daí a hora que a coisa aperta, acontece, chegam os guardas lá para prender Jesus. Isso daí se encontra em João 18, 10:11. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a e aferiu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Eu vou falar o que aconteceu. Pedro, ele estava dormindo na hora de orar, ele não ouve o que Jesus fala, ele quer falar assim, não Jesus, não é do teu jeito não vai ser entregue, não vai ser do meu. E daí a hora que os guardas chegam para prender Jesus, ele fala, não, aqui não, eu falei lá, se lembra Jesus, ninguém vai prender o senhor não, peraí, vai lá e começa a querer dar espadada para tudo quanto é lado. Agora eu pergunto, Pedro estava mal intencionado? Qual era a intenção de Pedro? Proteger, defender, mostrar a Jesus, eu estou aqui, eu te amo, ninguém vai relar no Senhor, ninguém vai prender o Senhor, eu estou aqui, eu estou para te servir, eu estou aqui para cumprir aquilo que eu falei, eu já deixei. Sabe o que ele ouve? Pedro, eu não pedi isso, não é para fazer isso, o que eu tinha pedido era para você orar, mas você agora quer fazer. Meu querido, quando nós fazemos para Deus o que nós achamos e queremos, na verdade nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo a nós mesmos. E o pior disso é que na maioria das vezes nós nos frustramos, porque a gente não se conforma, porque a gente fica assim, puxa, mas eu fiz, eu fui defender, eu dei minha vida, eu fiz, eu servi, eu fiz de tudo, eu me entreguei, eu abandonei tudo e Jesus, ele vem e fica bravo comigo. Ele só está te orientando, porque muitas vezes nós vamos para a igreja e a gente quer
o Senhor quer trabalhar em nós. A gente conhece a Jesus e Ele quer mudar o nosso ser, o nosso coração, o nosso temperamento. Ele quer começar a mostrar o que é importante, o que é prioridade, quem é Ele para nós, Ele quer revelar muitas coisas. A gente, por causa do nosso temperamento, a gente quer fazer. Não que a gente não tenha que servir, a gente precisa entregar a nossa vida para Ele. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos é para Ele. Mas a gente precisa entender o que Ele quer que nós façamos. Qual é a vontade dEle? Qual é o plano dEle? O plano dEle era ir para a cruz. Não adianta eu querer servir atrapalhando Ele ir para a cruz, ou não, você não vai para a cruz, na verdade nós somos servos dEle, nós estamos para fazer o que Ele quer, não é o que eu acho que é certo. Não, eu não acho certo eu ir para a cruz, eu também não acho. Eu acho certo, era que todos nós fôssemos para a cruz. Mas o plano de Deus foi que Ele fosse para a cruz e pudesse nos resgatar e nos perdoar. Isso é graça e misericórdia. Eu não entendo, mas Ele quer assim, Ele é soberano. Então eu não posso começar. E daí aqui vem essa coisa que a gente começa a ficar muito frustrado, porque a gente chega na igreja, não, eu sirvo no staff, eu toco, eu canto, eu arrumo, eu faço tudo para essa igreja aí. A pergunta: você tem orado? Você tem permitido o Espírito te mudar? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem feito as coisas? Você tem sido um cooperador para o reino dele avançar? Você tem lido a palavra e entendido quais são os propósitos dele para esse final de tempo? O que ele sonha para essa igreja? O que ele sonha para você? E às vezes a gente não faz nada disso. A gente vai na igreja e fica assim, estou sendo fiel a Deus, eu estou indo na igreja. E como eu falei, muitas vezes a gente vem com essa cultura católica da missa, que é só tipo assim, não, a minha responsabilidade é ir uma vez por semana na igreja, e eu vou lá, eu faço o meu Pai Nosso, eu faço a minha oração, eu comungo, eu faço algumas coisas, eu ajudo nisso, faço naquilo, peraí, isso é algo que isso mostra que você está querendo algo, mas eu quero dizer que não é porque você está querendo agradar a Deus que você está agradando. Você tem que procurar saber o que Deus quer de você, porque senão você vai fazer e vai se frustrar. É igual aquele marido que se mata de trabalhar para a esposa, para os filhos, e de repente perde a família. Ele fica revoltado, porque ele fica assim: pastor, eu dei a minha vida pela minha esposa, pela minha casa, pela minha família. Eu trabalhava das 5 da manhã até a meia-noite da noite, eu não parava em casa. Daí a gente tem que falar: talvez seja por isso, porque a tua esposa precisava de você em casa, teus filhos precisavam de você em casa. Você fez tudo, mas você não fez tudo o que precisava, você fez tudo o que você achava que precisava. Dá para entender? A gente precisa começar, vou dar exemplo de Marta e Maria. Marta fica sabendo, Maria que ia receber Jesus. Marta vai lá e quer fazer o melhor para Jesus, começa a arrumar a casa, começa a fazer um banquete, começa a fazer tudo. Jesus chega e talvez ainda estava lá, não estava pronto as coisas, e Marta começa a fazer, e pela resposta de Jesus, ela quis fazer muito, porque Jesus fala: não, você está muito atarefada, uma coisa basta. Não precisava de tudo isso daí, e daí de repente Maria está lá aos pés de Jesus ouvindo. Eu não vou perder essa oportunidade, porque eu quero estar diante dele, porque eu sei que as palavras dele podem mudar minha vida. As palavras dele é palavra de vida. Maria está lá e Marta está lá fazendo. Volto a perguntar: você acha que Marta, não, estava na maior das boas intenções, mas eu te pergunto, como que Marta ficou depois, quando ela vai lá: Jesus, o senhor não se importa da minha, eu estou aqui sem parar, fazendo tudo, e a minha irmã aí sem fazer nada, o senhor, manda ela vir me ajudar. Jesus fala: Marta, Marta. Ele falou assim, vou resumir: você que é errada, você que está fazendo tudo errado, a Maria está fazendo certo, ela escolheu a melhor parte, que é estar aqui ouvindo. Às vezes a gente está fazendo, só que a gente não ora,
a gente não lê a Bíblia, a gente não aprende dele, a gente está cheio de fardo, e ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. A gente não quer lançar o fardo dele, a gente não quer aprender dele, mas a gente quer tentar fazer aquilo que a gente faz em casa, a gente faz na família, a gente faz em tudo. Eu quero dizer que tem muita gente perdendo a família porque está fazendo, não é porque não ama a família, é porque não aprendeu o que a família precisa. Está fazendo. Filho, eu dei a melhor educação, eu paguei isso, eu dou presente, não sei o quê. Mas faltou presença, não presente. Às vezes o que o filho precisa é presença, não presente. E o pai enche o filho de presente. E assim é a mesma coisa. Então, você imagina Pedro: eu estou fazendo, eu estou defendendo, e de repente eu sou... Pedro, baixa, não é, já recebeu a repreensão lá de não estar orando, e a gente às vezes fica aqui: pastor, eu estou... Muitas vezes, muita gente, e aqui vai, muitos pastores, líderes, começam a cair por causa disso, porque eu não aguento mais fazer, mas às vezes você está fazendo, mas está faltando durante a noite você ouvir o que Deus tem, o que Deus quer. Talvez ali Pedro não ia ser repreendido. Se ele tivesse orado, o pai teria falado: meus queridos, eu estou no controle, eu que estou conduzindo os guardas. Meu filho vai ser crucificado, mas eu vou ressuscitá-lo no terceiro dia. Faz parte de um plano. Vocês podem ficar sossegados que eu estou no controle. Pedro não ia pagar esse mico. Pedro ia falar assim, na hora ele ia saber tudo que está acontecendo. E ele não ia ficar... e eu vou terminar com o quarto ponto. Ele não ia ficar frustrado e decepcionado. Para mim, é uma das... de todos esses pontos, para mim... porque na verdade é uma sequência de situações, literalmente são passos. E a frustração, a decepção, talvez seja aquilo que mais tem levado as pessoas a desistirem de Deus, de igreja, porque ele, depois disso, dele fazer, dele achar que, de uma coisa, dele não entender, porque ele faz, mas ele não entende os planos de Deus, ele não entende a vontade de Deus, ele está com a maior boa intenção, mas ele não consegue prestar atenção na voz de Deus, ele não para, ele não busca a compreensão, o que quer, sabe? Então ele sai fazendo, e porque ele sai fazendo, e faz o que ele quer, o que ele acha melhor, e daí ele não se conforma, porque... as coisas não saem do jeito dele. Puxa, eu deixei minha empresa, parei de pescar, deixei minha vida, tudo para seguir esse homem. Fiquei 3 anos seguindo ele, aprendendo dele, achando que ele seria o próximo rei, que a gente ia acabar com o Império Romano, a gente ia ser os auxiliares do próximo rei de Roma, de Israel, que a gente ia começar. Daí esse cara agora vem falar que vai morrer, não dá. E daí eu tento ainda ajudar ele, e ele fala, e ainda eu tô como errado da história. Dá para entender? Daí eu venho aqui, Pedro pensando em tudo isso. Deixei tudo, fiz isso, perdi meu tempo. Jesus não me ouviu. Jesus fez o que ele achava. Eu quero dizer que muitas vezes nós, meus queridos, e aqui vai, eu quero dizer que eu já me frustrei demais. Eu já me frustrei com a igreja, eu já me frustrei com pessoas, já me frustrei com familiares, já me frustrei com tudo. A questão, a gente se frustra direto. E eu quero dizer algo que talvez você possa ficar chocado. Toda vez que a gente se frustra com pessoas, toda vez que a gente se frustra com situações, com a vida, no fundo a gente está se frustrando com o próprio Deus.
Isso se você acredita que Ele é soberano. Porque a gente fica assim, cara, eu não acredito que eu estou passando por isso. Daí você começa, eu vou na igreja, eu sou uma pessoa boa, eu procuro servir a Deus, eu procuro fazer isso, eu procuro fazer aquilo, e olha o que eu estou passando. Olha, os meus sonhos foram frustrados. Olha aqui, eu não estou vendo acontecer. Então eu fico 3 anos me dedicando para um projeto que eu achava que seria, porque eu não consigo compreender as coisas espirituais, porque eu não estou cheio do Espírito ainda, por mais que Jesus fala, mas eu não consigo abrir a minha mente para as coisas espirituais, eu sou muito natural, eu não consigo entender algumas coisas, algumas revelações, alguns direcionamentos, e eu fico me frustrando. Por quê? Porque Jesus me desapontou. Eu achei que Ele seria o próximo rei de Israel, que Ele seria o próximo Davi, que a gente ia montar um exército e acabar com o Império Romano, e a gente ia se tornar aquele Israel poderoso, que a gente ia começar a conquistar, levantaria um reino terreno aqui. Eu fiquei 3 anos investindo minha vida nisso. Eu fui para a igreja e achei que Deus ia fazer isso, ia curar, ia libertar, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Olha, eu comecei até a ofertar na igreja, dar dízimo, eu já comecei a fazer algumas coisas que Jesus fala. Eu comecei a fazer, e olha o que eu estou passando, estou doente, Jesus não me curou, e tanta coisa. Olha o que a liderança que gerou, olha o que a pessoa fez, olha o que... Está dando para entender? E tudo isso, sabe o que vai gerando? Você quer saber? Não sei se vale a pena ser discípulo de Jesus, não. Não sei se vale a pena ir na igreja. Não sei se vale a pena continuar sendo líder. Não sei se vale a pena continuar sendo pastor. Ou eu vou aqui, talvez tudo isso seja muito forte. Então a gente vai para o ponto que o inimigo gosta e quer. Eu não sei se vale a pena eu continuar sendo fiel a Deus. Porque eu posso continuar na igreja. Eu posso continuar sendo um líder, eu posso continuar sendo pastor, eu posso continuar sendo o chefe da família. Só cansei de ser o certinho. Porque enquanto eu sou certinho, parece que Deus não faz as coisas que eu acho que Ele tem que fazer, porque eu não estou colhendo os frutos. Quais frutos? Os frutos que eu achava que eu achei que eu fosse colher, que Ele me daria. Por quê? Porque eu me dedico para Ele, porque eu deixei minha vida para seguir Ele, porque eu fiz isso. Eu já conversei com vários pastores, que tiveram momentos assim, olha, eu já pensei em desistir do ministério. Por quê? Já pensei em deixar de ser fiel, de fazer tudo certinho. Você vai para o Salmo 73, que é o Salmo que, para mim, todo mundo que está frustrado, chateado, devia ler. Porque a gente fica assim, porque a gente está servindo a Deus, e para mim, esses passos, é isso aí que leva pessoas será que está valendo a pena eu ser fiel à minha esposa? Será que está valendo? Porque você olha para o vizinho, que você sabe que é um corrupto de mão cheia, um sacana, um cara que... E daí parece que ele está bem, daí de repente você quer certinho, você perde o emprego. Você perde algumas coisas, tua família, você tem problema com filho, você fica assim, eu não estou entendendo. Isso gera o que em você? Frustração e decepção. Daí o inimigo já fica assim, tá vendo? Tá valendo a pena você ser fiel? Tá valendo a pena você continuar buscando a Deus? Você continuar seguindo? Para. E daí nessa, muitos param no meio do caminho, fazem igual Acabe, fazem igual Acã. Eu estou aqui batalhando uma guerra, mas não posso ganhar nada. O que você queria ganhar? Será que a tua frustração hoje é porque você não tem uma posição que você queria ter? Será que é porque você não está no lugar que você queria, que você acha que Deus devia colocar você? Será que é porque Deus não fez alguma coisa que você acha que Ele devia fazer? E talvez Ele pode até fazer, mas como Eliseu disse para o servo dele, não era tempo de receber recompensa ainda. Quando Eliseu fala isso, como que chama para o servo dele? Geazi, obrigado. Geazi,
Não era tempo quando Naamã quer dar um monte de coisa, prata, ouro, um monte de coisa para Eliseu por causa da cura da lepra. Eliseu recusa. E daí Geazi vai lá e depois, eu quero, já que Eliseu, eu quero. E Eliseu fala, não era tempo. Ou seja, teria um tempo. Mas não era tempo. Tem muitas... Pedro, você vai se assentar num trono no meu reino. Você vai ser um dos 24 anciões. Você vai reinar comigo. Mas não é nesse tempo, Pedro. Não é nesse tempo. E às vezes nós estamos vivendo algumas coisas que ainda as conquistas, as promessas não chegaram. E a gente fica frustrado. Porque eu não estou vivendo isso ainda na igreja, porque eu não estou vivendo isso na casa, na família, e eu estou fazendo, e eu fiz, e assim por diante, e a gente começa a se frustrar. E o problema é que a frustração começa a nos levar a cair. Começa primeiro com murmuração, com desânimo, com crítica, com desistência, não vale mais a pena. A hora que a gente percebe, esses pecados nos levam para fora da igreja, nos levam para fora da comunidade, não quero mais, porque daí depois a gente vai começar a ver um monte, mas hoje eu quero terminar por aqui. O Ministério do Louvor já pode subir. A gente começa, não quero mais ver fulano, porque daí a gente se frustra com as pessoas, com a igreja, com a família, com o filho, com a esposa. Mas sabe que tudo isso é uma estratégia do inimigo, porque ele quer te levar a cair, a pecar, a desistir, a não viver a vida plena que Deus tem para você. É que às vezes a gente está vivendo muito nesse âmbito natural. Se Pedro soubesse tudo o que ia acontecer, que Jesus tivesse convicção, se ele tivesse orado, se ele tivesse um discernimento espiritual, ele ia saber tudo que... Pedro, Jesus vai ressuscitar, Jesus vai ser assunto ao céu, vai derramar o Espírito dele, quem vai representar ele vai ser você, os apóstolos, vocês vão ver o que vai acontecer, vocês vão revolucionar o mundo, daqui 2000 anos ainda vão estar falando sobre você tem uma história maravilhosa, eu tenho um plano para você. Você acha que ele ia ficar frustrado? Você acha que ele ia começar a negar, deixar o medo tomar conta dele? E eu quero dizer que eu tenho visto pessoas, por causa de frustração, por causa de orgulho, por causa de não dar, de vaidade, por conta desses pontos que eu falei até agora, queria que você lembrasse, por causa do excesso de confiança, de orgulho, de não querer aprender, por falta de oração e vigilância, por causa de fazer zelo mal orientado, por fazer aquilo que ele acha que é certo, em vez de aprender de Deus, e por causa da frustração, essas pessoas estão a um passo de perder tanta coisa. E eu falo, parece que assim, pastor, isso daí, esses passos eu já tenho atendido. Depois, pessoas que perderam casamento, tudo porque migraram esse passo. Eu poderia falar, pessoas que estavam indo bem, Deus tinha planos, mas porque ficou chateado, frustrado com a igreja, ficou frustrado com pessoas, ficou decepcionado com Jesus, ficou frustrado com o pastor, com o líder, com a igreja, com não sei quem, com tudo, ficou frustrado porque servia, porque fazia e não teve o reconhecimento. A pessoa simplesmente sair. Mas isso é pecado? Não. Você pode sair, mas aí é mais um passo para a queda, que depois a gente vai ver. A hora que percebe lá na frente, a hora que você vai ficar sabendo as coisas que acontecem. Sabe por quê? Porque o inimigo quis tirar você da proteção. Porque aqui é igual família, aqui tem defeito? Tem, meu querido. Você vai se frustrar com a igreja, assim como você se frustra com família. Eu já me frustrei com a igreja, já me frustrei com pessoas, já me frustrei com família,
questão não é se frustrar. A questão é o seguinte: é saber que a graça de Deus, o amor dele, a bênção dele está sobre toda a frustração, está sobre todas as coisas que a gente vive aqui, porque ele está nos conduzindo para uma vida muito melhor, uma vida abundante, uma vida de vitória. Mas o inimigo, ele quer usar todas essas coisas para nos levar a pensar que, então você quer saber? Eu vou desistir, eu vou parar, eu vou começar a murmurar, eu vou começar a criticar, eu vou começar a deixar de ser fiel no pouco. Porque se eu deixar de ser fiel no pouco, assim como quem é fiel no pouco, o Senhor se coloca sobre o muito. E eu vou colocar uma outra coisa, que quem é infiel no pouco, o inimigo faz questão de colocar ele como infiel no muito. Que a gente possa hoje, diante dessas coisas, eu como pastor, eu preciso ficar muito atento sobre essas coisas. Você como líder, você como alguém, pastor, eu não sou líder, você é marido, você é pai, você é esposa, você é mãe, você trabalha em algum lugar, eu quero dizer, ou melhor, você é cristão, você é um discípulo de Jesus, Jesus te chama de sal e de luz. Quando ele chama de sal e de luz, ele está falando que você precisa influenciar todos que estão ao teu redor. E liderança, quem estuda liderança sabe que liderança pode ser traduzido por influência. Então sal e luz é liderança. Você é líder. O inimigo está doido para fazer com que você peque. Porque é a única maneira dele parar você, é a única maneira dele destruir a tua casa, é a única maneira dele começar a retardar as bênçãos de Deus. Sabe uma maneira dele começar talvez querer impedir aquilo que Deus está fazendo aqui? É começar a levar um líder, 2 líderes, talvez pastores, líderes a começar a viver nesses passos, para começar. A gente vai falar sobre restauração, porque Deus é maior do que todas as coisas. Mas eu de verdade, hoje eu estou pregando como um pai. Eu estou pregando para mim, mas eu estou pregando para os meus filhos. Porque eu não gostaria que os meus filhos vivessem, sabe, a tragédia do que o pecado gera na vida do homem. Só para você ter uma noção, eu fiquei uma semana no hospital da Unicamp para fazer uma cirurgia no joelho, mas porque não tinha vaga na ortopedia, me colocaram na oncologia infantil. Mas depois eu vi que era Deus trabalhando comigo, e eu vi coisas ali que eu era pai novinho. Eu vi crianças ali na idade da minha filha estava com volta de 4, 5 anos. Eu vi criança com essas idades, com câncer terminal, crianças que eu vi num dia, no outro dia, à noite eu ouvia choro de pais, no outro dia eu ia lá no quarto, o que aconteceu? Faleceu, o que foi aquela choradeira? E daí Deus falou assim, eu comecei a ficar assim indignado, comecei a questionar, falei, Deus, por quê? Eu cheguei a orar com uma menininha, loirinha linda, orei ali tudo, mas naquele dia me arrebentou. E eu falei, Deus, por quê? Ele respondeu na lata, por causa do pecado. Por causa do pecado. Isso é consequência do pecado. E às vezes a gente fica brincando com o pecado. A gente acha que o pecado não gera morte, como o salário do pecado é a morte. E por isso que o inimigo, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O ladrão vem para matar. Por isso que ele fica usando tudo e todos. Por isso que ele usa mágoa, frustração, decepção. Por isso que ele usa o teu temperamento. Por isso que ele usa o teu orgulho. Por isso que ele usa tudo. Sabe para quê? Para te matar. Mas como? Começa com essas coisas. Imagina como que está hoje. Perceber, talvez ainda nem caiu a ficha
dessa família, na verdade desse homem. Esse homem de Deus, que Deus, eu não tenho dúvida que vai fazer. Então, mas isso, se a gente não vigiar, não começar a orar, não começar a pedir a graça e a misericórdia de Deus, talvez possa ser a gente amanhã. Eu sei, e eu estou falando porque infelizmente eu tenho visto pessoas que poderiam estar vivendo uma história diferente, vivendo talvez em proporções bem menores, mas nas suas casas, nas suas famílias, já situações semelhantes, simplesmente porque, não estou falando de luta, tentação, falando disso daí que a gente embate, falando de destruição, porque simplesmente as pessoas preferem continuar nesses passos. Mas essa noite eu queria que, pelo Espírito Santo de Deus, você pudesse escolher Deus, você pudesse escolher todo dia Deus, pudesse escolher hoje. Não, eu estou frustrado, mas eu vou deixar a frustração, eu vou deixar a decepção, eu vou deixar tudo para escolher Deus. Eu quero escolher Deus, eu quero escolher a oração, eu quero escolher a humilhação, a submissão, eu quero escolher todo dia Deus, porque eu não quero parar de avançar em direção ao ministério que Deus tem, em direção à vida que Deus tem, a restauração, as promessas que Deus tem para você, para a tua casa. Eu quero que eles cantem, enquanto você vai ficar aí orando. Eles vão cantar e você vai fazer a oração dessa música. E depois eu quero orar com você, mas que você possa ir pensando nesses passos. Será que você tem dado algum desses passos? Se você detectou, fala hoje: Senhor, eu quero escolher, em vez desse passo, eu quero escolher Deus. Eu quero fazer uma escolha, parar de ir nessa direção, ir na direção do Teu Espírito, do Teu poder. Eu quero ir na Tua direção. Eu escolho hoje o Senhor, em nome de Jesus.